O que acabou de acontecer com o Remo está chocando o futebol brasileiro. Um valor de 5 milhões de reais, dividido entre jogadores, comissão técnica e até alguns funcionários, tomou conta dos bastidores. Só que até agora, ninguém sabia exatamente quanto cada um realmente levou para casa. Mas hoje, você vai descobrir tudo. Quem ganhou mais, quem ganhou menos, e por que alguns jogadores receberam muito mais do que os outros, mesmo atuando no mesmo elenco. O Remo voltou para a Série A depois de 31 anos de espera, 3 décadas longe da elite do futebol brasileiro. Então, quando essa classificação aconteceu, o impacto foi gigantesco. Mas a pergunta que todo mundo está fazendo é: quanto vale um sonho de 31 anos? E como esse valor foi distribuído? Mas antes de entrar nos números, vamos lembrar como tudo aconteceu. O Remo virou um jogo histórico contra o Goiás. 1-0 virou 3-1 diante de mais de 50 mil pessoas no Mangueirão. Aquela noite entrou para a história do clube. Teve invasão de campo, torcedores chorando, jogadores ajoelhados e até a imagem de Nossa Senhora de Nazaré sendo levantada no gramado. Era fé, era emoção, era o fim de uma espera que atravessou gerações. E claro, um acesso dessa magnitude sempre traz uma pergunta inevitável. Quanto o elenco vai receber? E como funciona essa divisão? O bicho no futebol brasileiro funciona de um jeito simples. A diretoria promete uma premiação caso o time atinja um objetivo importante, como acesso, título ou classificação. Esse valor é dividido entre jogadores, comissão técnica e, dependendo do clube, até alguns funcionários internos. Mas existe uma regra não escrita que quase todo mundo segue. Titulares ganham mais, reservas ganham menos, e quem saiu durante a temporada normalmente não recebe nada, ou recebe o famoso ratatá, um valor simbólico que serve apenas como reconhecimento. No caso do Remo, o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal, afirmou que a premiação era de 5 milhões pelo acesso e 7 milhões caso o clube fosse campeão. O Remo terminou a Série B em 4º lugar, com 62 pontos. Então, o valor considerado foi o de 5 milhões. A assessoria do clube não confirma oficialmente, como acontece na maioria dos clubes, mas todo mundo sabe que o bicho existe, foi alto e já está gerando muita conversa. Só que tem um detalhe que muda tudo. Nem todos recebem a mesma quantia. É muito mais complexo do que titular ganha mais. No Remo, fatores como participação por minutos jogados, impacto direto em jogos decisivos, gols marcados, liderança no elenco e até influência fora de campo pesaram na hora de definir quem levou o maior pedaço da premiação. E isso explica por que alguns jogadores receberam o dobro dos outros. Agora, vamos aos nomes. E começamos pelo principal beneficiado, Pedro Rocha. Ele terminou a Série B como artilheiro do Remo com 15 gols, 19 na temporada inteira. Depois de passar o ano de 2024 sem marcar gols por Fortaleza e Criciúma, ele renasceu no Remo. Foi decisivo, foi protagonista, foi referência técnica do time. Por tudo isso, estima-se que Pedro Rocha tenha recebido entre 200 e 250 mil reais. É muito dinheiro, e é completamente compatível com o impacto que ele teve. O segundo grande nome da lista é João Pedro, o herói da virada. Ele marcou 2 gols justamente no jogo mais importante da temporada, o da virada e o do acesso. Virou ídolo instantaneamente. A estimativa é que João Pedro tenha recebido entre 180 e 200 mil reais. E claro, não dá para falar de acesso sem falar de Guto Ferreira, o técnico dos acessos. Ele chegou na 29ª rodada, com o Remo no meio da tabela, e transformou o time. Levou o clube até o G4 como uma bala. Guto é o técnico com mais acessos para a Série A na história. 5 acessos. E tudo indica que, nesse caso, ele tenha recebido algo entre 400 e 500 mil reais. Mais do que qualquer jogador. E isso é completamente normal no futebol profissional. Técnicos premiados custam caro. Outro nome importante é o de Marcos Braz. Sim, ele mesmo, o ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, hoje responsável pelo futebol do Remo. Braz foi peça-chave na montagem do elenco. Ele trouxe jogadores importantes, participou de decisões internas e, caso tenha entrado na divisão da premiação, estima-se que tenha recebido entre 200 e 300 mil reais. Já Felipe Viseu e Daniel Cabral, que começaram a campanha mas deixaram o clube antes do acesso, devem receber muito pouco, talvez nada. Ou talvez aquele valor simbólico conhecido como ratatá,
entre R$ 1.000 e R$ 10.000. Isso depende de acordos internos e não costuma ser divulgado. Mas agora, você deve estar se perguntando: 5 milhões é muito ou é pouco? Tudo depende da comparação. O Goiás, por exemplo, que não conseguiu o acesso, definiu uma premiação milionária. Só por vitória na reta final, os jogadores receberiam R$ 500 mil por jogo. Se o Goiás subisse, a premiação seria muito maior que a do Remo. O Atlético Mineiro, na final da Sul-Americana, prometeu 50% da premiação total para seus jogadores. A Sul-Americana paga algo em torno de US$ 6 milhões, cerca de R$ 35 milhões. Ou seja, só de bicho, os jogadores receberiam 17 milhões. No futebol brasileiro, a maioria dos clubes paga entre 3 e 8 milhões de reais por acesso. 5 milhões está exatamente na média. Não é pouco, não é exagerado. É o valor típico de um clube que conseguiu um acesso histórico, mas que ainda vive uma realidade financeira controlada. Mas essa história não é só sobre dinheiro. O Remo passou por um verdadeiro inferno durante essas 3 décadas fora da elite. Caiu para a Série D. Ficou sem divisão em 2009. Teve temporadas vergonhosas. Teve crises políticas, crises financeiras, brigas internas, dívidas acumuladas e momentos em que muitos torcedores acreditaram que o clube simplesmente acabaria. O acesso deste ano é mais do que uma conquista esportiva. É uma vitória emocional, uma vitória espiritual. É o tipo de momento que pessoas carregam para o resto da vida. No Mangueirão, naquela noite, havia pais abraçando filhos que nunca tinham visto o Remo na Série A. Havia idosos que esperaram 3 décadas para viver aquilo. Havia crianças que, talvez, só agora tenham entendido por que seus pais e avós sofreram tanto por esse clube. Havia jogadores chorando. Havia fé. Havia história. 5 milhões não compram isso. Isso não tem preço. Enquanto isso, o maior rival, o Paysandu, caiu para a Série C. Um gigante do norte, vivendo um dos piores momentos de sua história recente. O contraste ficou ainda maior. No futebol é assim. Uns riem, outros choram. E a roda nunca para de girar. E agora fica a grande pergunta: o Remo sobe para ficar ou sobe para cair? A diretoria já deixou claro que está planejando uma permanência sólida. Há planos para ampliar o centro de treinamento, reformar o estádio, reforçar o elenco com jogadores de Série A, estruturar o clube. O objetivo é um só: fazer o Remo se consolidar na elite. O torcedor não quer mais sofrimento. Depois de 31 anos, ninguém aceita cair na primeira temporada. E agora eu quero saber de você. O Remo tem força para se manter na Série A ou vai subir, dar um tchauzinho, fazer uma graça e cair de novo? Deixa sua opinião aqui nos comentários.